Olá, que a bênção de Deus e a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida. Estamos vivendo a fé da janeiro de sabedoria. E eu acredito que Deus, Ele abençoará a nossa vida nesse mês de janeiro, nos concedendo sabedoria, nos concedendo entendimento, conhecimento, para que tenhamos um ano de 2024 abençoado. E eu acredito que você que me acompanha, você será abençoado pelo poder de Deus. É necessário termos a sabedoria do Senhor, o conhecimento do Senhor, para tomarmos as decisões corretas, para agirmos de maneira correta, coerente, para que alcancemos do Senhor bênção, para que alcancemos do Senhor conhecimento ainda mais, para receber prosperidade, vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, por isso nós estamos vivendo esse janeiro de sabedoria, todos os dias 7 da manhã, estamos aqui levando a palavra e eu creio que Deus abençoará a sua vida no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu peço a você, compartilhe esse link com um amigo, um colega, envie para os seus contatos do WhatsApp, poste no story do seu Instagram também. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, tá escrito aí, inscrever-se. Então, clique aí, inscreva-se, ative as notificações para sempre você acompanhar conosco estas orações, aonde Deus certamente abençoará a sua vida. Creia que esses 366 dias desse ano de 2024 serão dias abençoados, porque Deus está no controle de tudo. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, lá no livro de Eclesiastes, capítulo 10, nós vamos meditar aqui em alguns versículos. Como é o janeiro de sabedoria, nós sempre estaremos meditando nos livros de sabedoria, aqui Provérbios, Eclesiastes, Salmos, o livro de Jó, são os livros de sabedoria. E eu acredito que Deus nos concederá sabedoria, conhecimento, esperança, em nome de Jesus. Então, livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 10, diz assim a palavra do nosso Deus. Se você, olha só o conselho que Deus nos dá. Se você deixa o machado, ou se você deixar o machado perder o corte e não o afiar, terá de trabalhar muito mais. É mais inteligente planejar antes de agir. Então, vamos meditar nessa palavra aqui, nesse versículo. Então, se nós deixarmos, aqui a Bíblia está dizendo o seguinte: se você deixar o machado perder o corte, quando você for usá-lo, você terá muito mais esforço, vai cansar muito mais. Aí diz o seguinte, que é melhor, é mais inteligente planejar antes de agir. Então, isso quer dizer o seguinte, que nós, na nossa vida, tudo nós devemos planejar, tudo deve ser planejado antes de agirmos. Porque se você age sem planejamento em qualquer área da sua vida, aqui ele dá usa esse termo, né, essa ênfase aqui, no sentido de você cortar uma árvore. Se você for cortar uma árvore com um machado desafiado, né, sem estar afiado ali, você vai trabalhar muito mais, o esforço vai ser muito maior e você vai se cansar. Então, se você age na sua vida com planejamento, se você vai atuar em alguma área e você se planeja antes de você o fazer, certamente isso vai sair melhor para você. Isso vai sair menos custoso para você, menos cansativo. Vamos pegar um exemplo de uma viagem. Se você for fazer uma viagem de carro, por exemplo, e você sair sem planejar, sem nenhum planejamento prévio, você vai gastar muito mais, você vai pegar uma rota muito ruim, que pode ter muito mais trânsito, muito mais gasto, muito mais desgaste. Então, se você for fazer uma viagem, você se planejar, se organizar, isso é mais inteligente, porque você vai gastar menos tempo, menos recurso, né? Você menos desgaste. Então, na sua vida, no seu trabalho é a mesma coisa. Quando você vai executar o seu trabalho e você faz com planejamento, isso soa melhor para você. É menos cansativo, menos desgaste. Então, aqui a palavra diz que é mais inteligente planejar antes de agir. No versículo 11 fala o seguinte, não adianta nada você saber encantar a cobra, se deixá-la
ser mordido por ela. Não adianta nada você encantar, aqui ele está falando do encantador de cobra, por exemplo, você encantar a cobra e você vacilar e permitir que ela te morda. Isso não adianta, não vai trazer nenhum benefício a você. Aí ele diz o seguinte, quem é sábio recebe elogios pelas coisas que diz, mas o tolo é destruído pelas suas próprias palavras. Olha só, quem é sábio recebe elogio pelas coisas que diz. Então, aquele que é sábio, aquele que age com entendimento, com conhecimento, com sabedoria, vai receber elogios por esta ação, porque está agindo com sabedoria, pelas coisas que fala, não é verdade? Mas o tolo é destruído pelas suas próprias palavras. Você já deve ter ouvido alguma pessoa tola que ela fala sem saber do que está falando, e ali ela acaba se prejudicando. Ela é destruída, ela se coloca em situação complicada porque está falando no momento que não deveria falar, está falando algo que não sabe, então ela está se destruindo pelas suas próprias palavras, diferente daquele que age com sabedoria, fala o que entende, fala o que sabe. Aí ele diz o seguinte, ele começa dizendo tolice e acaba falando coisas absurdas e más. Então, o versículo 13 complementa o 12. Então deixa eu ler o 13 e o 12. Quem é sábio recebe elogio pelas coisas que diz, mas o tolo é destruído pelas suas próprias palavras, correto? Ele começa dizendo tolice e acaba falando coisas absurdas e más. O tolo começa ali falando tolice, coisas besteiras, mas ali ele vai acabar falando coisas más, no sentido de falando mal de alguém, no sentido de prejudicando alguém, ele vai acabar falando coisas más. O tolo não para de falar. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos o que acontecerá amanhã, não é verdade? Nós não sabemos o que será de amanhã, o dia de amanhã. Ninguém conhece, ninguém sabe. Então, às vezes nós até falamos, mas amanhã eu farei isso, amanhã eu farei aquilo, amanhã será assim. Na verdade, o nosso dia, todo dia, está nas mãos de Deus. Deus controla, Deus conduz, Deus abençoa. Porque ele diz o seguinte, olha só, ninguém sabe o que vai ser amanhã, né? Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Nem pode dizer o que nem pode dizer o que acontecerá depois da morte. Então veja bem, o amanhã e a morte nós não sabemos. Então nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, no dia de amanhã. E também nem aquele que morre sabe o que acontece após essa morte, no sentido de não sabe como será. Nós sabemos que estaremos na glória, na presença de Deus, né? Então, estas são as palavras de sabedoria. Nós não podemos agir com tolice, nós não podemos falar no momento errado, nós temos que agir na hora certa, no momento certo, não é verdade? Porque o tolo começa falando tolice e acaba falando coisas más. Nós temos que agir com conhecimento, com sabedoria. E essa sabedoria, ela vem do Senhor. E Ele quer proporcionar esse conhecimento para a sua vida. Eu quero convidar você a orar agora, apresentar a vida a Deus. Eu acredito que Deus vai abrir o nosso entendimento. Deus vai abrir o nosso conhecimento. Deus vai nos conceder sabedoria. E assim seremos alcançados pela misericórdia. Vamos orar então? Envie o seu nome, eu quero orar por você, o seu nome, o nome dos seus familiares. E assim vamos apresentar a nossa vida a Deus. Poderoso Deus e eterno Pai, abençoa essa pessoa que está orando comigo, essa pessoa que precisa de paz, de bênção, de vitória, de transformação na vida, na família. Traga libertação a esta pessoa, traga transformação, ajuda-os. Envia os teus anjos para entregar livramento, libertação, transformação. O Senhor é o Deus que liberta, é o Deus que transforma. O Senhor é o Deus que age aonde ninguém pode agir. Que a mão do Senhor venha tocar, que o teu Espírito venha fluir. Nos dá conhecimento, Senhor. Que tenhamos um mês abençoado, um ano de vitória, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Glória a Deus. Sua vida é uma bênção. Você
está abençoado. Que Deus abençoe. Fiquem todos na paz do nosso Deus.